Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Cumprimentamos a todos nesta noite feliz e gloriosa, com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, na certeza de que o Senhor se faz presente nas nossas vidas e tendo sempre em nosso coração a esperança da vida eterna, nos reunimos neste santo lugar nesta noite para transmitirmos este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor a todos quantos puderem nos acompanhar pelas redes sociais. Neste momento nós iremos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade e assim dando continuidade a este culto maravilhoso. Você que nos acompanha pode também fazer a sua oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito e santo, em Tua presença, Senhor, nós continuamos, louvamos e exaltamos o Teu santo nome neste santuário, lugar de onde viemos, meu Senhor, apresentarmos-nos a Ti como sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, apresentarmos o perfeito louvor, a perfeita adoração, na certeza de que o Senhor está a nos contemplar, os Teus olhos estão voltados para nós, bem como para todos os nossos irmãos em seus lares, em seus trabalhos, onde quer que se encontrem. Nós sabemos que a Tua presença, Senhor, é real e verdadeira na vida dos nossos amados irmãos. Te suplicamos que o Teu Espírito Santo dirija as nossas vidas em todo o decorrer deste culto e que possamos, meu Senhor, pelo poder da Tua santa palavra, pela Tua graça infinda, alcançarmos vidas e que isto, Senhor, resulte em exaltação a Ti. Em o nome do Senhor Jesus oramos e por fé nós Te agradecemos. Bendito seja Deus. Amém. Nós continuaremos nosso culto louvando e exaltando o nome do Senhor. Estamos aqui, o pastor Miqueias, a missionária Renata e eu, pastor José Hilton, e daremos assim seguimento a esta transmissão e glorificando ao Senhor juntamente com você nesta oportunidade. Vamos cantar hinos da nossa harpa cristã, louvando e exaltando o santo nome de Jesus. Enquanto a missionária Renata canta, o pastor Miqueias acompanhará por meio do seu instrumento. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver neste momento, vamos louvar a Deus com o hino 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal.
Vamos louvar a Deus com o hino 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, ficar ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, aperte o santo dom. Queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Bendito seja Deus, aleluia. Glorificado para sempre. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com
Deus. Cantamos hinos de louvor ao nosso Deus e podemos então dizer: o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, bendito seja o seu nome para todo sempre. Convido neste momento para lermos a santa palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 26. Iremos ler alguns versículos da santa palavra de Deus e fundamentaremos neste texto a ministração que virá posteriormente. Nos diz as Sagradas Escrituras: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor nosso Deus, por esta maravilhosa palavra que acabamos de ler. E estaremos orando neste momento também, agradecendo ao Senhor por esta leitura. Deus bendito e santo, em tua presença nós continuamos, te rendemos glorificação e exaltação, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A nossa alma se alegra, Senhor, nós jubilamos em tua presença, e juntamente com aqueles que estão, Senhor, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Deus bendito, venha coroar de bênção e de vitória, mediante, Senhor, esta palavra, não apenas lida, mas profetizada na vida de cada um dos teus servos. Deus bendito, o Senhor que cuida de nós, por meio desta palavra nesta noite, seja o diretor das nossas vidas em todo instante, é o que te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Continuaremos adorando o nome do Senhor. Convido aqui o pastor Miqueias para cantar um hino de louvor a Deus. Com a oportunidade do nosso pastor Miqueias cantando, celebrando ao Senhor com alegria. E você também pode celebrar ao Senhor juntamente conosco nesta oportunidade. Louvado seja para todos sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e louvar a Deus por este momento, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de dificuldades. Mas a igreja do Senhor, ela não pode parar. A igreja do Senhor, ela continua viva, e assim estaremos firmados na rocha
que é o nosso Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Glória a Jesus. Vamos cantar. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre consegue resolver. Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, que nem sempre é capaz de compreender. Mas existe um amigo, ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Chore pra Deus, que o choro não cai. O choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre é capaz de resolver. Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar e nem sempre consegue compreender. Mas existe um amigo, ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Chore pra Deus, que o choro não cai. O choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Chore pra Deus, que o choro não cai. O choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um hino maravilhoso, uma canção muito bonita que toca os nossos corações. E neste momento nós iremos meditar na Santa Palavra do Senhor e nos utilizaremos do versículo de número 32, no capítulo 8 da carta aos Romanos, para que possamos assim compreender algo proveniente de Deus para as nossas vidas, em tempos tão difíceis que temos atravessado, nas situações, adversidades que temos enfrentado. Não me prenderei a falar de detalhes, pois muitas são as informações que temos recebido a esse respeito, e utilizaremos o tempo deste culto para assim falarmos daquilo que pode nos trazer esperança, a Santa Palavra do Senhor. O versículo 32, vou repetir para que todos relembrem, nos diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como é de costume sempre trazer uma anotação, estarei compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e assim entenderemos um pouco a respeito do que o Senhor fala conosco neste versículo. Existem algumas leis
que fundamentam a nossa vida, e nós sabemos que existem leis naturais, bem como existem as leis da lógica. Ambas apresentam seus rigores, as suas exigências, e em cada uma delas nós devemos atentar para o que Deus possa estar falando ao nosso coração. Eu trouxe algumas anotações a respeito do que nos fala as leis fundamentais da lógica, e posteriormente traremos algum comentário sobre este versículo, pois entendemos que ambos os assuntos estão atrelados. Identificando e especificando cada uma delas, a primeira lei fundamental da lógica é a lei da identidade. A primeira lei chamada de a lei da identidade. A segunda, a lei da não contradição. E a terceira, a lei do meio de exclusão. Quando nós conceituamos cada uma delas, ou buscamos conceitos já existentes a respeito de cada uma delas, encontraremos como definição a lei da identidade o seguinte: a lei da identidade diz que todas as coisas são elas mesmas e não outra coisa. Todas as coisas são elas mesmas e não outra coisa. A segunda lei, chamada de a lei da não contradição, diz que uma afirmação não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa no mesmo sentido. A mesma afirmação não pode ser verdadeira e falsa no mesmo sentido. E, em terceiro lugar, a chamada lei do meio de exclusão diz que uma afirmação é verdadeira ou falsa, não existindo outra alternativa. A terceira, então, assemelha-se à segunda, formando assim um conjunto de definições para essas três leis que são conhecidas como as leis da lógica. Por que estou falando a respeito deste assunto? Para que possamos compreender melhor aquilo que Deus estabeleceu na sua própria palavra, pelo seu beneplácito, por aquilo que é a sua vontade, o seu desígnio, para que se cumpra na vida do ser humano. Em suma, estas leis são princípios verdadeiros que governam a realidade e o pensamento, trazendo sempre a nós um conhecimento mais aprofundado ou uma conscientização maior a respeito daquilo que é o propósito de Deus para o nosso viver. Quando estas leis fundamentais da lógica são observadas e compreendemos que elas são regidas por Deus e governam toda a realidade e o pensamento e são conhecidas como verdadeiras por pelo menos dois motivos, sendo o primeiro deles, elas são intuitivamente óbvias e evidentes. Em primeira instância, elas são intuitivamente óbvias e evidentes, tendo como, por exemplo, quando uma pessoa compreende uma lei básica da lógica, esta pessoa é absolutamente verdadeira, ainda que isso lhe custe preços altíssimos. Essa pessoa sempre vai ser defensora da verdade, simplesmente por ter havido uma compreensão de um princípio estabelecido por Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Note que o versículo vai iniciar-se falando a respeito do Deus Altíssimo, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Então deve haver aqui um reconhecimento da pessoa que agiu em nosso favor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó entra com providência na vida do homem para então lhe fazer compreender de que maneira, ou pelo menos tentar esclarecer ao homem de que maneira este poderia ter uma compreensão maior a respeito dos princípios estabelecidos por Deus, para que confusões, para que mentes cheias de complicações viessem a alcançar um esclarecimento da parte de Deus, do ponto de vista do próprio Deus e não daquilo que o homem compreende ser bom ou agradável para a sua própria vida. Quando nós buscamos o entendimento dos fatos
e fazemos isso com base na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, ainda que não seja mais fácil a compreensão, pois a nossa mente ela é limitada, tornamos-nos pelo menos confortados no que diz respeito à busca por essa compreensão, porque descansamos no fato de que Deus ele sabe cuidar dos seus filhos, Ele sabe cuidar daqueles que Ele mesmo projetou, daqueles que Ele mesmo já em execução deste plano colocou sobre uma plataforma a qual nós chamamos de terra, concedendo a nós vida para nos dar exatamente a sustentabilidade dele mesmo. Fora disso nós não alcançaremos estabilidade, sustentabilidade, porque nós sabemos que somos dependentes de Deus em tudo. Ainda que venha em determinado momento o livre-arbítrio prevalecer em nós e tenhamos a liberdade de escolhermos o que queremos para nós mesmos, e às vezes até a nossa própria opinião acaba influenciando outras pessoas, seja no âmbito da família ou num sentido mais abrangente a sociedade que nos cerca, nós sempre teremos a oportunidade de compreendermos a nossa dependência de Deus e definirmos então, termos um conceito estabelecido para nós mesmos, que nós sem Ele nós não somos nada, e que distante de Deus o homem é como a folha seca levada pelo vento, é como algo insignificante. Moral da história é que nós precisamos compreender mesmo os princípios ou as leis fundamentais da lógica, no afã de alcançarmos essa compreensão daquele que nos criou. E uma vez que compreendemos estes princípios estabelecidos por Deus, pois as leis da lógica pertencem à própria natureza de Deus, nós iremos sempre sermos conhecidos como pessoas verdadeiras, honestas, íntegras e que estão continuamente buscando o conhecimento de Deus, para não apenas festejar quando possível, não apenas para sorrirmos quando possível, mas também para sabermos compreender quando a aflição vem ao nosso encontro e quando é necessário, inclusive, passarmos por algumas aflições para compreendermos exatamente este propósito estabelecido pelo Senhor. Extraindo algumas informações a respeito desse texto, nós iremos compreender, por meio daquilo que está exposto, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele agiu de forma que nós podemos então dizer dele: o Senhor amou-me de uma forma que eu não consigo explicar. Se nós nos utilizarmos de um texto bíblico, citaremos João 3,16 sem nenhuma dificuldade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E poderíamos dizer ser esta a resposta mais cabível para uma tentativa de explicarmos o amor de Deus. E eu concordo plenamente que esse versículo se encaixa à tentativa da explicação desse tão grandioso amor do Senhor para conosco. Mas podemos dizer ainda que Ele, Cristo, foi o ato divino mais elevado e mais difícil proveniente de Deus em relação a nós. O que Deus poderia ter em determinado momento encontrado, utilizando-nos de uma linguagem meramente humana, pois Deus não enfrentaria ou não vivenciaria esse tipo de situação de modo nenhum. Nós sabemos que Deus ele é soberano, mas nos utilizando de uma linguagem humana, se algum tipo de dificuldade pudesse ser enfrentada ou viesse ao encontro deste Deus maravilhoso, seria exatamente o fato de ter que entregar o seu próprio Filho como um ato divino, e sendo este ato o mais elevado e mais difícil. Mas volto a dizer, apenas como uma consideração de um ponto de vista humano. Nós sabemos que Deus é soberano e que Ele estabeleceu antes mesmo da fundação do estabelecimento do mundo, é imutável, é irrevogável, é princípio divino, é lei estabelecida pelo Senhor e não pode ser mudado. Então nós podemos melhorar a nossa fala e dizermos que o Senhor ele nos amou de tal maneira ao ponto de ter entregado o seu Filho e ter demonstrado esse tão grandioso amor para conosco, que nos levou ou nos trouxe a esse estágio de
graça de salvação, sendo esta graça um favor imerecido de Deus para com as nossas vidas, e então passássemos a desfrutar de paz, de gozo, de alegria na presença do Senhor, e dizermos então que o Senhor ele é digno da nossa adoração. E como compreendermos este ato? Em segunda instância, eu posso dizer-vos nesta oportunidade, tendo Deus feito o máximo em nosso favor, Ele não deixaria de fazer aquilo que é menor. E você poderia perguntar nesta noite, do que você está falando, pregador? Eu quero te dizer nesta oportunidade que custou um alto preço a minha salvação, a tua salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, sendo um ato tão grandioso, de uma envergadura como esta, algo que somente Deus poderia fazer em favor da humanidade, em meu favor e em seu favor, como deixaria o Senhor de cuidar de nós em momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de tribulação, onde tantas pessoas reconhecem em determinadas circunstâncias, podemos citar exatamente este período que estamos atravessando como o agir de Deus, e nós não podemos tomar posse de uma palavra, uma oportunidade como esta, e dizermos apenas ser um ato punitivo, porque nós deixaríamos de expressar o amor pelo próximo, e nós estaríamos sendo injustos. O amor de Deus para com a minha vida, o amor de Deus para com a vida do meu próximo, ainda que este não tenha feito ainda uma decisão com Cristo, vindo ao encontro do Senhor, essa pessoa é tão digna de desfrutar do grande amor de Deus manifestado por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quanto eu tenho sido. E milagres e obras tão maravilhosas da parte de Deus podem acontecer na sua vida, tanto quanto tem acontecido na minha. Então, o que nós precisamos mesmo compreender em momentos de angústia, de aflição, de sofrimento, é que, tendo Deus feito aquilo que era a obra mais suprema em favor da humanidade, Ele certamente não deixará de cuidar de nós quando em aperto, quando em dificuldades. Então, é momento de nós dobrarmos os nossos joelhos, falarmos com Deus, cantarmos louvores, ultrapassarmos o costume de orar e adquirirmos o hábito da oração. Inclusive parabenizo aqueles que já adquiriram, já têm na sua vida a oração como hábito. Tenho procurado fazer isso todos os dias. Não quero aqui me colocar como exemplo nessa categoria, mas é o mínimo que nós podemos fazer em meio a tantas adversidades, e adquirirmos o hábito da oração para então reconhecermos diante de Deus a sua grandeza, a sua soberania, e ultrapassarmos esse horizonte, essa linha horizontal de quando se busca a presença de Deus apenas para pedir, 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 e nos lembrarmos da sua misericórdia. Precisamos também entrarmos na presença de Deus quando chegar no instante de reconhecermos toda a sua grandeza, toda a sua soberania, mesmo tendo que passar por tribulação, mesmo tendo que sair da nossa zona de conforto, mesmo tendo que mudar a nossa rotina, mesmo tendo que deixar de praticar algumas coisas que fazíamos tão habitualmente, e reconhecermos que o nosso Deus, Ele é Senhor acima de tudo e de todos, e é digno de ser buscado, deve ser buscado, independente daquilo que possa estar nos cercando, independente de qualquer circunstância. Eu volto a dizer, o nosso Deus, Ele é Senhor da nossa vida, e não é Deus para ser lembrado, é Deus para ser vivido, para ser buscado em todo instante, tanto no momento de agradecermos como no momento de pedirmos, lembrando que em relação à oração, o ato primordial na oração deve ser sempre a gratidão, e o pedir em primeira instância também deve ser em relação ao nosso próximo, aos outros, porque temos a certeza de que Ele está cuidando de nós. Um Deus que fez coisas tão grandiosas já em seu favor, como é o fato de ter entregado o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por amor a mim e por amor a você, saberá cuidar de você e de mim também em todo instante da nossa vida. Como
base de tudo isso que eu estou tentando repassar aqui nesta oportunidade, nós podemos afirmar que a base de tudo que Deus fez por nós em Jesus Cristo é exatamente o amor ágape, o amor que nós não conseguimos conceituar, só conseguimos desfrutar. Em determinados momentos, desfrutamos desse amor num contingente mais elevado. Em outros momentos, pela nossa fragilidade, não sabemos reconhecer tanto, mas o mínimo que deve de sentimento existir dentro de nós é de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito nas nossas vidas. Volto a citar o versículo: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou a todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas. Esse amor garante-nos a jornada da nossa alma de volta para Deus, ainda que seja trabalhosa e íngreme esta jornada, e ainda que apareçam vários empecilhos e retrocessos em que a ascensão será assinalada por algumas derrotas, contudo terminará no nosso triunfo final. Observe que aquilo que nós apresentamos lá no início da mensagem, as leis já apresentadas, elas sempre vão trazer a nós uma compreensão de que Deus, aquilo que Ele estabeleceu, certamente Ele cumprirá. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. As leis fundamentais da lógica que estão intrínsecas na natureza de Deus, nós podemos compreendê-las desta forma: Deus, Ele sempre agirá em nosso favor, trazendo aquilo que do ponto de vista dele é o melhor para nós, ainda que nós, seres humanos, não compreendamos. Bendito seja o seu nome para todo sempre. A base, sendo a base o amor, da ação de Deus, nós podemos afirmar ainda que esse triunfo será obtido no mesmo ambiente espiritual de amor e graça que marcou a entrega do Filho de Deus. Ela ocorrerá devido a Ele e por estarmos nele. Cantamos e pregoamos e dizemos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma vez que nos apropriamos desta afirmativa e alçamos as nossas vozes e pregamos aos ouvidos de outras pessoas o que esta afirmação vem confirmar a cada um de nós, podemos então compreender que tudo que ocorre e tudo que ocorrerá na nossa vida resultará em glorificação ao santo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o qual servimos com alegria em nossos corações. Tem uma outra expressão no versículo que eu quero citar aqui também, reprisar aos irmãos, que é a expressão com Ele. E a necessidade de observarmos estes detalhes neste versículo é que nós, em momento algum, devemos nos sentir distantes do Senhor, por pior que seja a situação que estejamos enfrentando. Com Ele é que nos é dada a certeza da vitória, com Ele é que vêm as bênçãos de Deus para a nossa vida, com Ele, estando nele, e de forma graciosa, como a continuação do versículo vai nos dizer. Esse estado no qual nos encontramos, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, com Ele, através dEle, por meio dEle, é que todas as coisas vêm ao nosso encontro. Então, tenha certeza no seu coração, meu amado amigo ouvinte, meu amado irmão, se o temor tem vindo ao teu encontro, se o assombro tem vindo ao teu encontro, se as tribulações têm sido tantas ao ponto de te fazer cochear entre dois pensamentos, descanse na palavra do Senhor nesta noite, que ela vai nos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, uma vez arraigados no Senhor, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, enxertados na videira verdadeira. Quando um dia não tínhamos parte nesta promessa, nesta herança, e agora, pelo bendito amor de Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, passamos
a fazer parte desta família maravilhosa, deste povo que vai morar no céu, nós então podemos afirmar tal coisa e dizermos: o Senhor, Ele cuida de ti, o Senhor não se esqueceu de ti, o Senhor, Ele está contigo em todo o instante do teu viver, para te guardar, para te proteger, para te fazer confiar absolutamente nele. Bendito seja o seu nome para sempre. Ainda podemos afirmar que todos os dons de Deus devem ser recebidos, conservados e desfrutados em comunhão com Cristo. E em meio a tudo que possa se considerar favor de Deus, benefício de Deus, providenciado a nós por Jesus Cristo, estando nós arraigados nele, podemos então te dizer nesta noite, quando observamos a santa palavra do Senhor, estando nós conservados em Cristo, podemos então desfrutar de tudo quanto Ele pode providenciar para nós. Deus, Ele providencia para nós nestes dias de angústia e de sofrimento escape para a nossa alma. Deus providencia para nós confiança, para transmitirmos a outro que nós temos um Deus no céu que cuida de nós e que está pronto para enviar o socorro, pois Ele se manifesta na sua palavra como socorro bem presente, principalmente na hora da angústia. Se a angústia tem te cercado, tem chegado à tua casa, ao teu lar, não se esqueça dessa palavra nesta noite. O Senhor que te guarda, Ele não tosquenejará. Me utilizo nesta ocasião de palavras dos Salmos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, podemos, para concluirmos, dizermos ainda que todas as coisas que virão ou que já vieram a nós, ou que ainda virão a nós, independente do ponto de vista que nós as considerarmos, todas essas coisas, elas virão proveniente de Deus. Poderíamos ainda afirmarmos que o Senhor é que sabe os meios pelos quais Ele nos manterá perto dEle, arraigados nele. Se este era o momento necessário na nossa história para estarmos perto do Senhor, Ele chegou, então permaneçamos em Deus. Bendito seja o nome do Senhor, na pessoa bendita de Jesus Cristo. A última expressão do versículo: com Ele também todas as coisas. Podemos afirmar a respeito disto que Cristo não foi enviado vazio de bênçãos, mas antes repleto de todos os tesouros celestes, de tal maneira que aqueles que o possuem não sintam falta de coisa alguma necessária para a sua perfeita felicidade. Quando muitas pessoas estão desesperadas, julgando ser impossível ser feliz em meio a tantas lutas e tribulações, a tantos sofrimentos, nós que temos uma viva esperança em nossos corações, sabemos perfeitamente, por estarmos em Cristo, que a bênção do Senhor vinda a nós, que é Cristo Jesus o nosso Senhor, ela vem repleta de tudo aquilo que é necessário para nós sermos felizes aqui e na eternidade para todos sempre com o Senhor. Fiquemos com esta palavra, confiemos ainda mais no Senhor, lembrando-nos de que a continuação desse texto vai nos dizer que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Nem aquilo que é bom, nem aquilo que é ruim, nada poderá nos separar do amor de Deus. Bendito seja Deus. Eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus neste momento, e como nós estamos em um culto, eu pediria ao pastor Miquel que cantasse mais um hino de louvor ao nosso Deus, e nós assim agradeceremos por este momento, por esta oportunidade, orando ao Senhor sempre com gratidão em nossos corações. Vamos cantar apenas mais uma canção, estamos chegando ao término e daqui a pouquinho estaremos orando. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, não chegou. Desde
nome do Senhor nosso Deus. Celebrando este culto ao nosso Deus, chegamos ao final desta programação, agradecendo ao Senhor, oremos a Ele em nome de Jesus. Pai bendito e santo, em Tua presença nós continuamos, oramos neste momento em favor da Tua igreja, em favor do pastor da igreja, que é o nosso pastor Manuel Batista, que tomou estas decisões, meu Senhor, juntamente com o corpo de obreiros, para que possamos estar resguardados em Ti, também obedecendo às nossas autoridades, pelas quais também oramos nesta oportunidade. Senhor, te compadeça da humanidade, deste povo sobre esta terra. Guarda-nos em Tua mão poderosa, Senhor, e assim o Senhor venha também guardar a vida daqueles que estão cuidando, de tantos quantos já estão sofrendo os danos dessa enfermidade. Que o Senhor esteja guardando a vida das equipes médicas, meu Senhor, todos aqueles que estão na linha de frente no enfrentamento a esse vírus que se prolifera. Que o Senhor use de misericórdia e que também venha guardar a nossa cidade, as nossas autoridades, toda esta população, Senhor. Nós oramos em favor das famílias em todo lugar no mundo que se encontram enlutadas, sofrendo a dor da perda dos seus entes queridos. Meu Pai, te compadeça, usa de misericórdia, e assim nós entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados. Entregamos, meu Senhor, toda a população mundial aos Teus cuidados, bem como entregamos, Senhor, também o cuidado da Tua igreja a Ti, em Tuas mãos, pois descansando em Ti estamos seguros. Fica conosco, nos guarde em Tua bendita paz, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus.